Olá pessoal, meu nome é Bruno Alves, eu sou diretor de estratégias digitais da iCustomer Plusoft e eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco mais sobre o que é o SAC 3.0 e o relacionamento com clientes nas redes sociais. É um prazer poder participar do DocPop, é um prazer poder dividir um pouco desses conhecimentos e ideias com vocês. E espero que agradem e depois da palestra, por favor, me encontrem nas redes sociais, vamos continuar essa conversa. Bom, a iCustomer Plusoft é uma consultoria de relacionamento e SAC 3.0, nós estamos já há 8 anos no mercado, a gente faz parte aí do grupo Plusoft, que é a maior empresa de CRM do Brasil, com mais de 350 clientes, 1.400 colaboradores, e com grandes prêmios aí já conquistados, né? A gente gosta de dizer que a gente gosta bastante do que faz, a gente trabalha com grandes clientes e estamos trabalhando aí essas experiências aí de relacionamento com essas grandes marcas aí que são a nossa inspiração, tá? Esses são alguns serviços que a gente presta. A gente tem uma plataforma de monitoramento, a gente faz SAC 3040, temos um time de buzz, né? Trabalhamos com inovação e colaboração, entre outras coisas. Mas vamos direto ao assunto aí, né? Então vamos falar um pouco sobre transformação digital nas operações de SAC 3.0 e como que a gente vem trabalhando aí esse atendimento para grandes marcas, né? Eu entendo que o DocPop é um congresso, né, que ele está levando esse conhecimento tanto para profissionais liberais, profissionais e clínicas, né, de um psicólogo só, mas também entendo que a experiência dos grandes muitas vezes pode ajudar a moldar aí o processo com que vocês vão fazer esse trabalho de atendimento aí na rede de vocês, tá? Então, bom, o que é o SAC 3.0 para começar, né? O SAC 3.0, ele é uma forma de falar com as pessoas e uma forma de atender essas pessoas nas redes sociais quando elas procuram a gente ou com uma reclamação, uma solicitação de informação ou uma dúvida, né? E aí vale a pena a gente lembrar um pouco qual que é a missão do Facebook, né? Porque quando a gente fala de redes sociais e fala de atendimento, a gente está falando pelo menos de atender essas pessoas, tanto no Facebook, no Twitter, no Instagram, né? E quem sabe até no Reclame Aqui, caso você tenha algum tipo de reclamação acontecendo por lá. Mas o Facebook é uma plataforma, né, que ele traz a possibilidade das pessoas se comunicarem, das pessoas falarem com as marcas, falarem com os produtos, e a diferença é que quando você fala no Facebook, você não está falando só com a marca, mas você está falando com todas as pessoas que estão seguindo essa marca lá dentro, né? Existe um caso bastante interessante que a gente gosta de citar, que é o caso lá do rei do iPhone, onde, né, uma pessoa ela é atendida através do Facebook lá pelo pessoal do rei do iPhone, né? Esse atendimento ele é positivo e de repente, né, esse atendimento, essa experiência compartilhada, ela acaba sendo divulgada por uma série de pessoas que gostam dessa atitude do rei do iPhone, né? E aí a gente tem um aumento aí de 900%, né, de elogios e pessoas entrando, né, na página do rei do iPhone, conquistando cada vez mais clientes, inclusive alterando a sua loja física, né, crescendo a sua loja física. Ou seja, o que essa experiência mostra pra gente? Essa experiência mostra que o atendimento, quando bem feito na mídia social, pode sim trazer muitos benefícios para a empresa. E quando mal feito, existem inúmeros casos de crise, podem sim trazer uma série de prejuízos para essa empresa, né, que não sabe participar desse ambiente de conversa. Bom, qual é a nossa visão de atendimento hoje, né, na rede social ou dentro desse contexto maior que é o CRM, né? A gente entende que o cliente é o protagonista aí de todas as ações em relação com a empresa no que diz respeito à comunicação, né? Atender nas redes sociais não é o meio nem o fim, né? É mais um canal. Então, da mesma forma que você atende o telefone, da mesma forma que você responde seus e-mails, da mesma forma que você responde seu WhatsApp, né, você também tem que estar nas redes sociais e você deve sim, né, ter um processo muito claro de como atender nesses canais como um todo. O importante também entender
é que, da mesma forma, né, que a gente tem um prontuário de um paciente, quando a gente fala de um cliente ou no relacionamento, pelo menos nas grandes empresas, a gente também mantém esse prontuário, né, ou esse histórico de atendimento, como a gente chama, desse cliente, né, inclusive entendendo quais são os canais prioritários e preferenciais dele, né. As redes sociais, os canais digitais, os canais tradicionais, né, eles trazem para a gente como um todo uma série de entendimentos e de aprendizados que devem ser considerados, né, na hora da gente montar esse processo aí de relacionamento, tá? Para a gente, né, o SAC 3.0 é conhecer, interagir e melhorar o relacionamento entre as marcas e clientes através das pessoas e processos, utilizando as mídias sociais como um canal, tá? É claro, as redes sociais não são só isso, a rede social é a plataforma de marketing, é a plataforma, né, até de análise, de pesquisa, mas no caso do atendimento, ele também acaba sendo mais um canal, tá? Bom, aqui para as grandes empresas, quando a gente fala de SAC 3.0, né, como eu disse anteriormente, a gente entende aí o Facebook, o Twitter e o Instagram como canais obrigatórios de monitoramento e atendimento, né? A gente pode ter uma ferramenta fazendo esse trabalho de monitoramento, né, análise, tagueamento, e pode ser também uma possibilidade de resposta, ou você pode atuar diretamente nos canais, né? Mas é importante entender que o atendimento, quando a gente fala de uma grande empresa, ele passa por diversos níveis, ou como a gente chama, por diversos touch points aí no workflow, muitas vezes pelo grau da complexidade, né? Uma coisa que é importante entender também, independente do tamanho da empresa, sendo ela pequena ou grande, é que a gente deve trabalhar com o que a gente chama aí de um SLA, né? Ou um nível de serviço de atendimento. Então é importante manter um padrão. Se você atende de segunda a sexta, né, das 8 às 6 da tarde, é importante que você mantenha esse padrão constante. Se você atende, né, sábados e domingos, é importante também manter, né, para que o cliente, quando ele retorna, ele sinta que você mantém ele atendido dentro dos horários, vamos dizer assim, combinados, né, mesmo que isso esteja implícito, né, no trabalho que você está fazendo, tá? A gente entende que uma ferramenta de atendimento, ela acaba ajudando muito nesse processo, exatamente para que você consiga entender ou analisar como é que está o seu atendimento, quanto tempo você está levando para atender, quanto tempo você está levando para responder, e as grandes empresas utilizam isso até para que a gente consiga ter as respostas rápidas em dashboards e não tenha que ficar trabalhando somente com planilhas aí para que você entenda os resultados aí do atendimento, tá? No nosso caso, a gente trabalha com workflow, que é exatamente esse processo de entender quem deve ser atendido de forma prioritária ou quais são os clientes que estão com problemas, né, para que a gente consiga resolver isso. E eu sugiro para vocês que à medida que o negócio de vocês venha a crescer, que vocês procurem sim colocar uma ferramenta, né, de monitoramento, análise SAC 3.0 dentro do processo de atendimento de vocês. Acaba facilitando bastante, né? E é claro que isso tem que estar dentro do orçamento previsto aí, né, para que você tenha sucesso, tá? Né? Quando a gente fala aí de Consumer Experience ou a experiência do cliente no atendimento, né, a gente utiliza as ferramentas, inclusive, para que ela possa nos alertar em caso de possíveis crises, né? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que através de uma ferramenta de listening, você consegue definir, né, quais palavras-chave você quer que esse alerta seja disparado, você consegue definir quais são os termos positivos, negativos e neutros para que você tenha um tagueamento automático desses posts, você consegue também definir qual é a quantidade de seguidores no Twitter, né, que deve disparar um alerta para que você seja comunicado de que existe aí um possível famoso engajador falando com você, tá? Esse é um processo aqui que vocês estão vendo na tela, de fato, de um processo um pouco mais simplificado que o anterior, mas que leva em consideração você ter uma ferramenta para te auxiliar aí a fazer esse trabalho de atendimento e SAC 3.0, tá?
né? Como é que a gente pensa hoje também, né, nas grandes empresas em relação a essas plataformas de atendimento e relacionamento? É muito importante que essa ferramenta também esteja integrada com outros sistemas dentro da empresa. Talvez o mais importante que você tem que integrar é o sistema de CRM, para que você mantenha esse histórico unificado aí do seu cliente consumidor. E aí você pode, inclusive, trabalhar os outros processos dentro de plataformas de colaboração e intranets sociais, né? Existe uma grande mudança também nesse processo de relacionamento que a gente vai falar um pouco mais para frente, que é uma tendência, mas é a possibilidade de você utilizar a inteligência artificial, né, ou atendimento via robô no Messenger, para que você tenha aquelas respostas, né, aquelas perguntas e respostas que acontecem mais e que você consegue resolver de forma, né, utilizando essa automação de resposta e tratando diretamente com o transbordo para o humano daquilo que de fato não conseguiu ser resolvido pelo robô, tá? A gente entende também a possibilidade de integração, né, dessas ferramentas com o Reclame Aqui, né, uma plataforma de reclamação que é onde você deve estar atento no que está acontecendo lá, inclusive porque é uma plataforma de consulta onde muitas pessoas acabam procurando ela para entender se aquele serviço é indicado ou não, qual é o nível de resolução e em que tempo essas resoluções acontecem, tá? Né? Quando a gente fala hoje de time, né, time de atendimento, né, para pequenas empresas, a gente tem muitas vezes, não tem times grandes, mas nas grandes empresas os times de atendimento acabam sendo grandes e muitas vezes devem ser treinados aí semanalmente, né, dentro desse processo de atendimento, que é onde faz a diferença, tá? Falando um pouco sobre crise, né, talvez é um dos maiores medos aí de quem está presente, está se preocupando com o atendimento nas redes sociais. Eu tenho algumas pequenas coisas para contar para vocês, mas a gente tem que estar muito atento aí com a crise e tomar muito cuidado com aquele consumidor que realmente está sendo insistente na nossa página ou que nos alertou de algum problema que deve ser resolvido ou alguma coisa que realmente foge um pouco do script de resposta, tá? Aqui na Customer, quando a gente trata a crise, né, a crise ela é capturada pela plataforma, a plataforma alerta o time, né, de que existe uma possível crise ou um comentário que pode trazer problema, né? Esse time muitas vezes interage com o cliente para entender o que deve ser feito e o que não deve ser feito, né? Ou o que deve ser respondido ou não para esse consumidor dentro da crise, né? A gente realiza esse processo de tagueamento e análise e essa crise acaba sempre ficando registrada dentro da plataforma, tá? Né? Falando um pouco de engajamento, né? Porque mídia social também não é só o problema, mas muitas vezes a gente também tem elogios, né? Ou coisas positivas que acabam sendo capturados pela plataforma aí que vem das redes sociais. Nesse caso, a gente também identifica as oportunidades e também cria processos diferentes de atendimento, de engajamento ou de respostas diferentes, né, para potencializar e divulgar aquilo que está sendo dito pelo consumidor que falou bem, né, dessa empresa, marca ou produto. Importante, esses dados devem também ficar registrados de alguma forma para que a gente tenha no futuro esse histórico e esse aprendizado, tá? Bom, mas assim, falando especificamente de engajamento, né, o que é engajamento? Para nós, o engajamento ele pode significar uma série de coisas, mas é importante entender como que a gente identifica, né, dentro da fanpage, dentro do Instagram, dentro do Twitter, o que são esses índices para serem contabilizados. Bom, primeiro, ao analisar um autor ou perfil, a gente leva em consideração qual é a quantidade de seguidores, amigos, né, dessa pessoa nas redes sociais. 2. A frequência de postagem também é muito importante na identificação desse engajador, para entender se ele fala sobre aquele assunto, com que frequência e se fala bem. A gente considera nesse monitoramento, né, para fazer essa análise, expressões como amo, amei, adoro, odeio, né, não gosto, foi ruim, né, para entender e identificar, né, o positivo, negativo e neutro, né. A gente acaba entendendo também quais são as marcações
que essa pessoa acaba fazendo, né, nas redes sociais. E se o usuário dá sugestão? A sugestão, né, que o usuário dá à marca ou produto, gente, ela é riquíssima, né, porque é uma forma da gente entender melhor o nosso produto sem ter que perguntar a essa pessoa, né, o que ela achou. Tá? Uma outra questão importante para a gente é que a gente tem uma série, uma vez que a gente entende o influenciador, ele pode ter características diferentes também no que diz respeito à sua presença na rede social, né? A gente tem os broadcasters, né? Que são os perfis com grande volume de seguidores que tendem a engajar com o conteúdo e a figura pessoal do influenciador. A gente tem os conectores, né? Que fazem referência ao tema, conectam diferentes redes e tendências, né? Incluindo as conexões com os demais. E a gente tem os legitimadores, que são basicamente os representantes aí de uma ideia, de uma tribo, ou aqueles que, né, tendem a ajudar a divulgar e concordar com uma ideia, né? Isso é uma características aí referentes a cada um deles. Essas características são importantes tanto na identificação de crise como na identificação de oportunidades, né? E para cada tipo de perfil, né, a gente tem que entender muito bem a resposta, principalmente no momento de crise ou de oportunidade. Tá? Falando um pouco de ferramenta, existem inúmeras ferramentas do mercado, mas eu acho importante trazer pequenas delas para que vocês entendam que ao utilizar uma ferramenta, esse trabalho de monitoramento, análise e relacionamento acaba sendo simplificado, né? Ou acaba sendo mais fácil realmente você executar aí o SAC 3.0, o alerta em caso de crise e até a identificação dos índices do que está acontecendo aí nas suas redes sociais, tá? Falando um pouco do desafio e oportunidade, aqui na Customer a gente trabalha também com uma intranet social, né, que é uma plataforma de colaboração para que os colaboradores aqui consigam, de fato, trocar experiências e ideias muito sobre o que está acontecendo aí nas redes, tá? Né? Lembrando que o mais importante, né, dentro desse trabalho é entender o que é precioso, né, ou o que faz a diferença, que são os nossos clientes, né? Bom, falando um pouco sobre tendências nas mídias sociais, né, o que é que está vindo por aí, né? A gente tem hoje as empresas trabalhando muito fortemente, né, no relacionamento e no marketing, mas a gente tem uma série de coisas aí que vão acontecer, né? A gente entende que as tendências ou essa revolução, né, elas acabam drivando aí as mudanças, mas a cada 6 meses a gente tem conceitos que nascem e morrem, né? A indústria se reinventa constantemente. Então é muito importante a gente estar atento ao que está vindo por aí, para que a gente consiga, inclusive, moldar o nosso negócio para de fato, né, fazer um trabalho no que diz respeito ao relacionamento, tá? Bom, a inteligência artificial, né, tá claro que é o futuro da humanidade, tá claro que a gente vai ter uma série de empregos que vão morrer, empregos novos que vão nascer em função disso, mas é importante entender também que a inteligência artificial, né, aplicada aí a uma série de negócios diferentes, ela deve ser olhada com cuidado também, né, porque ela pode ou não trazer questões, né, de cunho moral para o advento dela, onde a gente deve avaliar muito bem, né, o contexto que ela será inserida. O que eu estou falando? Eu estou falando que muitas vezes sistemas que venham trazer grande massa de desemprego no mundo pode ser um problema também para a humanidade como um todo. Então a gente deve olhar isso com cuidado. Mas no caso do atendimento, a inteligência artificial, ela é muito importante e ela pode ajudar a gente, por exemplo, a fazer o atendimento naqueles momentos onde, por exemplo, a gente não tem ninguém do time presente, tá? Nesse caso, existe uma série de softwares no mercado hoje de chatbot, inclusive aqueles onde você consegue configurar, sem a ajuda de um programador, um simples atendimento ou uma automação. E eu acho que é uma tendência aí que a gente tem que estar muito atento, inclusive para pequenas clínicas aí e para negócios médios e grandes, tá? Né?
A gente tem visto no que diz respeito aí ao atendimento, ao relacionamento, né, que dentre os canais de atendimento, né, o social ou o canal social é um canal que vem subindo, né, a cada ano a gente sobe, tem uma curva de subida bastante grande. O e-mail é uma plataforma de comunicação muito utilizada no que diz respeito ao atendimento, mas aí já com um pouco de decréscimo. A gente vê o mobile messaging, né, ou essas plataformas aí de conversação subindo vertiginosamente, a utilização também. Você tem o WhatsApp, o Messenger, né, o chat aí como plataformas muito utilizadas, né? E aí é claro que dentro desse contexto, né, dentro desse aumento, o celular é a maior plataforma aí onde essas ferramentas são utilizadas, tá? Uma outra coisa importante para a gente analisar, né, essa nova tendência é que se você entende, né, quando você olha o Facebook Messenger, ele é uma plataforma que vai crescer muito no que diz respeito ao atendimento, mas mais do que isso, será uma plataforma de serviço, né? Então o Facebook vem investindo cada vez mais, né, nessa utilização não só da conversação, mas também de oferecer uma série de possibilidades lá dentro, como transferência de dinheiro, né, utilização de chatbots, né, oferecer serviços também, né, de diversos tipos, e até a possibilidade de utilização de realidade aumentada de dentro do próprio Messenger, tá? Uma coisa interessante também é que o chatbot permite com que a gente colete informações e faça pesquisas dentro desse relacionamento, né? Então o chatbot, além de ser utilizado para o relacionamento e atendimento, ele também será uma ferramenta de venda, né? Ou de marketing e vendas como um todo, tá? Bom, falando um pouco também das novidades, a gente sabe que cada vez mais a realidade aumentada vai estar presente, né? Inclusive nos ambientes de rede social, né? E a gente entende que essa é uma tendência que deve ser observada, né? Principalmente no varejo, tá? Pesquisa em redes sociais, né? Existe uma série de empresas que trabalham hoje, mas o que eu acho que eu gostaria de deixar para vocês é que a pesquisa, ela necessariamente pode ser feita por cada um de nós, né? Quando você tem uma fanpage, quando você tem um canal do Instagram, quando você tem um Twitter, é importante que você entenda os sinais ou entenda aquilo que está sendo dito e que você pode também fazer perguntas, você pode também convidar grupos para fazer pesquisa, você pode também propor questionários, polls, né, diretamente da plataforma, tá? Né? Sempre lembrando, né, dentro dessa tendência aqui, que é essa questão do aumento da busca pela privacidade dos dados, né? A gente tem casos aí recentes, né, problemáticos, como da Cambridge Analytica, mas que a gente deve, de fato, aí estar atento aí quais são os limites que a nossa empresa deve respeitar, né, e quais são os limites que beiram, quais são os limites da utilização dos dados aí dos nossos consumidores, né? E estar atento também às questões legais de cada país, do que pode e não pode ser feito, uma vez que você está coletando e está guardando esses dados, tá? Cada vez mais também, né, a gente vai ver aí a utilização de influenciadores nas campanhas, tanto de marketing como de vendas. Eu acho que existe uma tendência muito grande, né, de se trabalhar com essas pessoas, tanto macro e micro influenciadores. Então, atender bem esses influenciadores na sua rede é uma questão muito importante, mas também é uma questão de sobrevivência, tá? Bom, pessoal, é isso que eu queria contar um pouco para vocês. Espero que tenha agradado e eu aguardo aí os comentários, tá? Muito obrigado. Até mais.